Estamos reunidos em torno de Jesus, pastor e guarda, que nos conduz no caminho da felicidade, no caminho da vida plena. Ele nos conhece, manifesta sua ternura, seu carinho para conosco e anda à nossa frente. Este é o bom pastor. E na certeza de que somos ovelhas não submissas, não inquietas, não simplesmente seguidoras de um líder, mas pelo contrário, participantes nesse mesmo serviço do bom pastor, somos chamados a vivenciar esse exemplo, sendo zelosos, responsáveis por tudo aquilo que Jesus nos confiou. Que, mais do que nunca, as celebrações deste tempo pascal nos fortaleça a vivência do amor que levou Jesus à morte e à ressurreição. Cada um de nós transborde deste mesmo amor e seja, de fato, um bom pastor no trabalho, um bom pastor na família, um bom pastor aonde quer que nós estejamos, nos nossos relacionamentos, no nosso convívio social. O capítulo 10º do Evangelho segundo São João, no qual Jesus é apresentado como bom pastor, é o tema central desta Santa Liturgia. Mais do que nunca, Deus coloca hoje a nossa reflexão o que é ser bom pastor. Na nossa cultura urbana, a figura de pastor às vezes pode ficar distante, mas se a gente lembrarmos as outras figuras, a gente deve lembrar que somos chamados hoje a essa vivência da autoridade, através dos presidentes, dos governadores, do chefe de trabalho, enfim, em todas que regem a autoridade, mas a autoridade que devem se transformar em serviço. Nós não devemos ter pessoas que manipulam as massas, que escravizam os que estão sob sua autoridade, que se aproveitam dos fracos, que humilham os mais débeis. Pelo contrário, a figura do bom pastor, a figura bíblica do bom pastor, o Evangelho hoje nos convida a refletir sobre o serviço desta autoridade. Coloca como modelo de presidência ou de pastor uma figura que oferece a vida, uma figura que serve, que respeita a liberdade das demais pessoas, que se dedica totalmente, que ama gratuitamente e que coloca a serviço deste mesmo amor, dessa vida, dessa liberdade, dessa dignidade. O Evangelho de Cristo apresenta o bom pastor, cuja missão é libertar o rebanho de Deus do domínio da escravidão e levá-lo ao encontro das pastagens verdejantes, onde há vida em plenitude. Ao contrário, os falsos profetas têm outro objetivo, é óbvio, o objetivo de aproveitar-se do rebanho, de usar deste rebanho, de matar esse rebanho para proveito próprio. E Jesus vai cumprir com amor essa missão, no respeito absoluto pela identidade, individualidade, liberdade das ovelhas. A segunda leitura de hoje nos apresenta também Cristo como pastor que guarda e conduz as suas ovelhas. O catequista que escreve este texto insiste, sobretudo, que os fiéis devem seguir esse pastor. E no contexto concreto em que a leitura nos é colocada, seguir o pastor é responder à injustiça com amor, ao mal com o bem, a sermos de fato esse sinal de diferença no meio de uma sociedade que é perversa e muitas vezes escraviza. Por isso, nós precisamos suportar com paciência as provações a que somos sujeitos pelos senhores. No entanto, nós precisamos provavelmente ir mais além, estender a exortação a todos os fiéis, a sermos de fato sinais transformadores. O cristão, o seguidor desse Jesus que sofreu sem culpa e que suportou os sofrimentos com amor, deve rejeitar absolutamente o recurso à violência. É nessa atitude de bondade, de mansidão, que se manifesta a graça de Deus. Mansidão não é significar também ser bobo, pelo contrário, é ser presença ativa naquilo que nós podemos modificar. A primeira leitura traça de forma bastante completa o percurso que Cristo, o pastor, desafia os homens e mulheres a percorrer. É preciso converter-se, isto é, deixar os esquemas de escravidão, ser batizado, aderir a Jesus, a segui-lo e receber o Espírito Santo, ou seja, acolher no coração a vida de Deus e deixar-se recriar, vivificar e transformar-se por Ele. Este discurso
é uma construção do autor dos Atos e não uma transcrição textual das palavras de Pedro nesse dia. Nem pode ser, né? Não havia nenhuma reportagem naquele dia. Pelo contrário, o essencial que Lucas nos propõe é esse testemunho. Testemunho dos discípulos de Jesus que não se afastaram de modo algum das ideias de Jesus, mas pelo contrário, se tornaram outros cristãos, e a qual cada um de nós, batizados e batizadas, somos também chamados a sermos. Somos cristãos, somos um Cristo vivo pelo testemunho de nossa fé, nosso amor. Somos conscientes dos caminhos que precisamos trilhar, não os caminhos errados, mas os caminhos certeiros, porque nós seguimos os passos de Jesus, esses passos que fazem a gente questionar as seguranças, as certezas que são colocadas por outros, que muitas vezes destoam e destroem o coração de Jesus, porque vivem alicerçados nas suas autossuficiências, no seu orgulho, nas suas vaidades e, mais do que nunca, eliminando muitas vezes o outro. Mas hoje precisamos de pessoas que testemunhem a vida em Jesus, que sejam testemunhas vivas, santos e santas de Deus,